Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, meus irmãos. O ano chegando ao fim e os absurdos continuam. Meus irmãos, eu abro o vídeo com a dica do nosso irmão Elismar Antônio e desde já fica mais uma vez o agradecimento a esse irmão de fé e batalha, que a dica dele fala sobre o aumento do salário dos deputados estaduais. Os caras já praticamente ganham sem trabalhar, ainda acham pouco e aumentam o próprio salário. Tá aqui no G1, a Lespe aprova aumento nos salários dos deputados estaduais de R$ 25 mil para R$ 34.700 até 2025 em São Paulo. Em 3 anos, subsídios dos parlamentares terão reajuste total de 37,3%. Pelo texto que ainda precisa ser sancionado pelo governo de São Paulo, os deputados terão ao menos 2 aumentos em 2023, um em 1º de janeiro e outro no dia deles, 1º de abril, o dia da mentira, uma data bem escolhida. Meus irmãos, muitas pessoas estão com esperanças de que o Lula vai fazer um bom governo. Pessoas que estavam revoltadas com o Bolsonaro e acreditam que o Lula vai fazer a diferença. Mas para essas pessoas eu tenho que dizer que infelizmente isso não vai acontecer. O Lula não está fazendo um estado grande, ele está fazendo um estado inchado. A gente tem que aprender a separar as palavras, porque sempre quando fala estado grande, parece que o estado tem que ser mínimo e o estado tem que ser necessário. Nem grande, nem pequeno, ele tem que ser necessário. É o que o Dr. Enéas explicou a vida toda. Professor, uma conversa que anda por aí, badalada, todo mundo fala, é a questão do estado mínimo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe estado mínimo nem estado máximo, existe o estado necessário. O estado é o instrumento institucional e jurídico de execução do projeto de um povo, do projeto nacional. O Estado ele tem que existir para regulamentar, para impedir que o capitalismo selvagem engula as pessoas. Que a pessoa chegue para você e diga, olha, aqui o trabalho é assim e se você quiser é desse jeito. Ou seja, o fraco se submetendo sempre ao mais forte. A necessidade do Estado nasceu a partir daí. Mas o Estado sempre foi corrupto e começa a se vender, não atendendo às necessidades e igualando as forças, porque não é ser contra um e a favor do outro, mas regular a convivência deles. O que acontece hoje em dia é que você tem um estado grande, mas totalmente inchado, porque ele cresce, ele te cobra mais despesas como essa, deputados passando a receber não mais 25 mil, mas 34 mil, os caras praticamente dobram o seu próprio salário, ou seja, fica cada vez mais caro ter esse pessoal, o retorno que eles dão é cada vez menor. Nós pagamos mais impostos, os impostos têm que subir para cobrir isso aí, e o que nós recebemos em troca é nada. É cada vez menos, então o Estado ele diminui para te dar benefício e ele incha para te cobrar imposto. Esse é o problema. Já saiu e muito da sua função. Aí a gente passa aqui para as dicas do Rogério Lima, nosso querido irmão de fé e batalha, veteranaço aqui, mais uma vez, brigadão meu irmão, tu mora no meu coração. E ele fez um verdadeiro dossiê de dicas sobre o preço do combustível, que vai aumentar. O que o Bolsonaro fez para baixar os preços, não cobrando impostos, tributos e etc., foi uma medida eleitoreira que ele mesmo não podia suprir. Ele fez aquilo unicamente para ganhar voto. E é por isso que também perdeu, porque as pessoas não são tão idiotas a esse ponto de não perceber uma coisa dessa. Agora, como consequência, a partir de janeiro, já teremos aumentos, como você pode ver nessa matéria. Preço da gasolina no Ceará deve ultrapassar R$ 6 a partir de janeiro. Entendam por quê. Um aumento de 70 centavos está previsto em razão da derrubada da isenção dos tributos federais. O valor pode chegar a R$ 6,49. Outra matéria. Reoneração de combustíveis deve elevar o preço da gasolina em 69 centavos por litro. Aponta levantamento. Ainda de acordo com o Centro Brasileiro de Infraestrutura, preço do etanol pode subir 26 centavos por litro e do diesel 33 por litro. A equipe de Lula informou na terça que pediu ao governo atual para não estender a desoneração. Então, meus irmãos, o que é que acontece aqui? Aquela primeira matéria, ela te ajuda a entender. Esses caras estão aumentando os seus próprios benefícios. Para o Lula sair de ex-presidiário a presidente da República, isso custou muito dinheiro. Dinheiro esse que todos nós, querendo ou não, teremos que pagar. Então já se fala em um aumento de IPVA de 10%. Vai ficar mais difícil de você manter o seu carro em dias, o seu carro em ordem. Já se fala também em aumento de IPTU. Isso aí depende de região para região. E resumindo, quanto mais os políticos gastam, quanto mais eles ficam caros, mais a gente vai ter que suar para cobrir esses custos.
Porque eles mesmos não produzem riqueza nenhuma. Quem produz riqueza é o povo, o trabalho verdadeiro. É quando você trabalha numa fábrica, quando você mesmo produz alguma coisa, alguém compra porque precisa daquilo, ou você conserta, você faz alguma coisa, isso é trabalho verdadeiro. Mas o trabalho que esses caras nos oferecem, ele é falso. Na verdade, eles mais nos atrapalham do que ajudam. E pior é que cobram caro por esse serviço. Então, meus irmãos, quando eu falava que o Bolsonaro estava fazendo era um crime, que aqueles bilhões que acionistas estrangeiros estavam levando aqui do nosso país ia custar muito caro, agora as pessoas vão ver isso. Enquanto não se mexer na política da Petrobras, essa empresa não tem que ter valor de mercado. Essa empresa tem que ser apenas uma ferramenta do povo. Ora, se existe petróleo no Brasil, se somos capazes de refinar, mesmo sem as refinarias que foram privatizadas, pelo menos aí 70%, 80%, que se cobrasse o valor em dólar apenas do que precisa importar. O que se produz aqui, que tem custo em real, tem que ser cobrado em real. Essa, inclusive, foi uma das propostas do Lula. Vamos ver se ele vai ter peito para cumprir. A partir de 1 de janeiro ele é o presidente. É o que as pessoas têm que fazer, é cobrar, meu irmão. Porque se tem um absurdo nesse país, foi isso que foi feito. Que também pesou muito nas costas do Bolsonaro, que fez ele perder a eleição. Desde o começo a gente vem falando aqui incansavelmente que aquilo ali era uma furada. E custou a ele, de fato, a presidência da República. É o primeiro presidente que não consegue se reeleger. Segundo a imprensa, ora fala que sim, ora fala que não, mas ele está de viagem marcada para os Estados Unidos. Provavelmente já é uma fuga. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, mais ou menos o que vai acontecer. Eles vão procurar alguma coisa, tipo um triplex, algo do tipo, aqueles processos por homofobia, discurso de ódio, etc. Eles vão tentar prender o Bolsonaro por alguma coisa desse tipo. Porque nos esquemas de corrupção que os presidentes participam, nós tivemos, por exemplo, a denúncia sobre Fernando Henrique Cardoso na Lava Jato e não se investigou. E por que não se investigou? Porque não tem como o presidente da República meter a mão sozinho em nada. É um esquema muito grande que passa por grandes figurões. Então, quando eles querem atacar o cara, eles procuram uma maneira que não puxe os outros. Então é por isso que você vê um cara como Lula, que pelas matérias que a gente leu, que pelos fatos que aconteceram, a gente imagina que existe um grande esquema de corrupção envolvendo o PT, não se investiga a fundo. Porque até mesmo quem investiga está no meio. Então eu não acho que vai ser diferente com o Bolsonaro. Eles vão procurar algo tolo, algo não tão sério assim para prender ele, e ele sabe disso. Ele sabe muito bem disso, meus irmãos. Então não é sendo pessimista, mas com o governo que está aí, um cara que, repito, estava preso, com as propostas que ele tem, com a forma de governar que ele tem, com os ministros que ele está escolhendo, você não precisa ser nenhum gênio, meu irmão, para saber que esse ano de 2023 e os próximos que virão não serão nada fáceis, meus irmãos. Vai ser um verdadeiro Deus nos acuda. O ano tá quase acabando e um conselho que eu posso dar para você, meu irmão, não é que você vá comer peru de fim de ano, tomar sua cervejinha, champanhe, seja o que for. O conselho que eu dou para você, meu irmão, é não faça contas, porque teremos daqui para frente os maiores juros já vistos e praticados nesse país, recessão de todas as maneiras que você pensar, até porque é prática de um governo quando assume colocar todas as culpas dos primeiros anos de governo na gestão anterior. E você acha que o Lula não vai fazer isso? Não vai pensar duas vezes em dizer, olha, tem buraco, tem problema, o Bolsonaro fez isso e fez aquilo. E com essa desculpa, endividar mais a nação, cobrar mais impostos, e nós vamos sentir tudo isso a partir de janeiro. Então você, meu irmão, que sabe disso, já vai evitar aquela festa de arromba, não faça isso, porque quem o fizer vai sofrer dobrado como tapioca. Felizmente, é essa a previsão que tem aí pra frente. Já vai subir aí combustível, você sabe que subindo combustível aumenta tudo no país, cesta básica, produtos essenciais para o seu dia a dia, tudo sobe. Aumentou combustível, sobe tudo no país. Então você já começa, não com a fake news, não com, eu acho, não, com a realidade. Tudo vai subir no país. E aí, meu irmão, eu pergunto para você, tá fácil de conseguir a feira? De conseguir colocar comida dentro de casa, de encher o prato dos seus filhos? Não tá. Eu sinto, todo cidadão trabalhador que eu converso diz a mesma coisa, que realmente tá difícil. Nós passamos por isso todos os dias, tá difícil de manter as contas em dia. Também vai vir aí um aumento, aqui em Pernambuco já está se falando nisso, que já vai vir um aumento na energia, acredito que será também
nacional, até porque foi privatizado e eu falei para vocês. Principalmente se não houver chuvas, já está autorizado os maiores aumentos que nunca se praticou no Brasil na história desse país. Já está liberado. Os caras compraram com isso, né? Com essas regras. Olha, beleza, a gente está comprando. Enquanto tiver chovendo, as hidrelétricas tudo cheia, beleza, a gente dá até um desconto. Agora, quando precisar ir para a bandeira vermelha, meu amigo, prepare o bolso. Porque vai ter conta que vai duplicar. O cara paga R$500, vai pagar 1.000. Não é brincadeira, tudo isso vai acontecer. As pessoas vão começar a entender de novo o que é privatização. E nisso, meu irmão, o Lula não vai pensar duas vezes em culpar o Bolsonaro, endividar o país pedindo dinheiro a juros. O último governo do Lula foi a farra dos banqueiros aqui. Embora eles sempre tiveram um discurso anti-banqueiro, eles são pró-banqueiros. Eles ganharam muito dinheiro, os banqueiros internacionais, com a gestão do PT. Então, meus irmãos, se essa é a realidade, você bota meu ruim e meu pior, vamos ficar atento às propostas. É só assim que a gente pode melhorar de alguma maneira, primeiramente pedindo a Deus e segundo fazendo a nossa parte, estando de olho em cada proposta e apoiando e protestando contra o que for certo ou errado do nosso ponto de vista, né, na nossa concepção. Então é isso, meus irmãos. Gostaria de dar boas notícias aqui, de falar de alguma coisa que vai melhorar, mas até agora o que a gente está vendo aí, né? Você vê, aumentou os combustíveis, ferrou, meu amigo, aumenta tudo. Enfim, meus irmãos, Deus é maior, né? A esperança é a última que morre. E nós vamos ficando por aqui. Voltamos com 2 vídeos, não se esqueçam, às 7h30 da manhã, às 5h45 da tarde. Que Deus proteja cada um de vocês, que nos dê força para enfrentar mais um ano difícil. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!